Olá! Neste vídeo da Universidade de Estudos Avançados, vamos conversar sobre este orbe em que habitamos e apresentar uma proposta do método MacGregor que fala sobre uma bolha que o permeia. Vamos falar também sobre como os fatores internos desta bolha interferem na nossa existência. No método MacGregor, existe a proposta da existência de uma bolha que circunda todo o nosso orbe e todos os seres que nele habitam. Esta bolha é como que uma barreira tridimensional, um mecanismo tridimensional, melhor dizendo. Todas as coisas que pertencem a ela, que estão dentro dela, dali não partem, não saem. Todas as manifestações concernentes à nossa existência e a outras existências, como os demais reinos, dentro desta bolha, a ela pertencem e seguem seus padrões, regras, leis. Quais são estas regras e leis? Elas não nos são desconhecidas. Falaremos sobre algumas delas neste vídeo para citar de exemplo, e as duas principais são tridimensionalidade e dualismo. A primeira, tridimensão, tem a ver com a espacialidade, e a segunda, o dualismo, tem a ver com a conceituação de praticamente tudo o que nos cerca. Estes padrões dominam nosso orbe e estabelecem os modelos de como vivemos, de como vemos o mundo, de como vemos os outros mundos, mundos distantes daqui, outros universos. Regem nossas concepções, moldam os limites a que estamos sujeitos. Diz, inclusive, como devemos interpretar uma nova informação e orienta nossos procedimentos. Isto porque todo padrão, todo modelo tem características que se sobressaem, que são dominantes. À primeira vista pode não parecer, mas as regras da tridimensão nos limitam sobremaneira. Elas dizem que todas as coisas possuem largura, altura e comprimento. Nada além disso. Vejamos como acontece. O Dr. MacGregor ensinou o seguinte: estes desenhos que vemos não são apenas desenhos geométricos. Pensemos neles como se fossem nós, humanos, povoando este orbe. Somos, portanto, cubos. Nossa estrutura física é semelhante a eles. Temos altura, largura e comprimento, e ocupamos um determinado lugar no espaço igual ou semelhante este cubo ocupa. O estar no espaço como pessoa nos faz obrigatoriamente gastar unidades de tempo. Como objetos materiais densos, ocupamos determinado espaço por um determinado tempo. Pois uma das leis deste mundo tridimensional, formulada por Newton, diz que dois corpos densos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou seja, como objetos tridimensionais em um espaço tridimensional, só podemos ocupar um determinado espaço se outro corpo ou objeto não o estiver ocupando. Entretanto, para vencer esta limitação, é adicionada ao espaço tridimensional o fator tempo, uma quarta dimensão, que desloca os objetos em uma linha. E esse deslocamento libera aquele determinado espaço para ser ocupado por um outro objeto. Parece que ganhamos mais flexibilidade sobre a rigidez espacial tridimensional com a adição do tempo. Mas o mestre alertou, não é bem isso que acontece. Porque o tempo é também mais um padrão bastante limitador, por enquanto extremamente rígido, que domina a existência. Se você pensa que não, então analise comigo. Note que disse que o tempo é, por enquanto, extremamente rígido. Isto porque, apesar do grande desejo da ciência de dominá-lo e criar possibilidades para viajarmos através dele, a regra atual que concerne ao tempo e que nos rege
só nos permite caminhar em uma direção, uma linha reta para frente, a chamada linha do tempo. Não nos permite voltar ao passado, viver o passado, e não apenas visitá-lo em lembranças, nem permite criar alguma anomalia divergente para o lado, por exemplo. Além disso, somos obrigados a viver o tempo segundo o seu próprio ritmo, sua própria velocidade. E da mesma forma que não podemos retroceder, não podemos fazer qualquer avanço, aceleração ou salto. Assim entendido, segundo o método MacGregor, dentro desta bolha, as leis que regem a existência são tridimensionais e os padrões dessas leis são duais. Estabelecidas aqui, não há qualquer garantia de que as mesmas leis sejam aplicadas fora. Porém, o humano continua vivendo e se relacionando com aquilo que ele desconhece da mesma forma que lida com o que conhece ou lhe é familiar. Aplica ao desconhecido, ao distante, as mesmas leis que ele tem aqui, dentro da bolha. Veja como exemplo. Procuramos vida em outros planetas e procuramos também vida inteligente, fruto de pesquisas em astrobiologia e exobiologia. Porém, esta procura atual se limita à tabela periódica, ou seja, a investigar a existência de organismos semelhantes ao nosso, e se não semelhante, ao menos compostos pelos mesmos elementos. E temos mais um complicador. Olhamos para a imagem da Terra vista do espaço, e logo começamos a imaginar esta bolha, tentando estabelecer os seus limites, querendo entender onde ela começa e onde termina. Porém, ela não é física, não é palpável, nem tangível, nem medível. Faço um adendo para a explicação. Na UEA, temos 3 formas de identificar algo. O que é palpável, chama-se assim aquilo que é matéria densa. O que é tangível, que é aquilo que não é matéria densa, mas é percebido pelos nossos sensores, e o que é medível, que pode parecer não existir, mas pode ser percebido por instrumentos ou aparelhos. Então, a bolha não é física. E o único motivo, no momento, para dizermos que não é nem ao menos medível, é porque os instrumentos atuais que dispomos não têm parâmetros para detectá-la. Ela é uma bolha hologrâmica. Dissemos anteriormente que nada sai desta bolha. Para entender isso, o mestre recomendou remontarmos à lei da conservação das massas, formulada por Lavoisier e também relacionada a vários outros mestres, filósofos e cientistas do passado longínquo. Este princípio diz: na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Embora nada saia desta bolha, nem as vibrações e frequências, que são substratos dos pensamentos, por exemplo, ela é permeável para o que vem de fora dela. Vive dentro desta bolha diversos tipos de corpos, matéria densa e matéria sutil, energia, vibração, luz visível e luz invisível, corpúsculos, átomos, moléculas e muitas outras coisas ainda desconhecidas da nossa ciência. Todo holograma projetado num espaço é, na verdade, fruto de nossas próprias projeções. Até onde a nossa compreensão alcança é até onde estendemos nossas projeções hologrâmicas. Todas as informações que recebemos foram criadas dentro desta bolha, por nós mesmos, seus habitantes. Sejam informações de 10 horas atrás, como de 1000 anos. Na medida que criamos algo, desenvolvemos a nossa capacidade de compreensão desse algo e projetamos no espaço tridimensional como uma unidade física de informação. Esse algo passa então a existir, a se tornar verdadeiro.
é como um algoritmo. Tem-se a linguagem, escreve-se um conjunto de instruções e formata-se assim uma determinada ação. Passa-se a dizer ao mundo que aquela determinada coisa existe, que atende por tal denominação ou nome e desempenha tal função. Nisto temos uma perfeita ilustração para a citação do Dr. MacGregor. O espaço é denso, é palpável, mas o tempo é flexível e sutil. Recapitulando, temos uma bolha que circunda o nosso planeta e outros planetas, outros mundos. Ela é hologrâmica e tridimensional. Dentro dela está tudo o que conhecemos e também muitas coisas que ainda a ciência cabe conhecer. É o que está para ser descoberto. Dentro desta bolha estão corpos densos, como os celestes. E estão também elementos mais sutis, como as vibrações. Finalizando, lhe deixo uma citação que ouvi do nosso mestre, o Dr. MacGregor. Quem vê o invisível faz do impossível possível. O humano só vê o que conhece e assim reconhece o que vê. O além disso é o inexplorado, mas felizmente imaginado e, portanto, um dia pode ser alcançado. Somos gratos pela sua companhia. Lembro que você pode participar através do formulário em nosso site. Também convido para acompanhar as atualizações, se inscrevendo em nosso site e aqui, no canal do YouTube. Até!